Olá! Já parou para pensar que existe tipo um universo inteiro vivendo dentro da gente? Hoje, o papo é sobre uma conexão fascinante e super poderosa: a ligação entre o microbioma do nosso intestino e especificamente a saúde da mulher. A gente vai descobrir como essa comunidade secreta que mora aqui dentro pode ser a chave para entender um monte de coisa, desde as emoções até o equilíbrio dos hormônios. Sabe aquela sensação de cansaço que não passa? Um desequilíbrio, umas alterações de humor que surgem do nada, problemas digestivos? Se isso soar familiar, saiba que não é algo isolado, não. Muitas mulheres passam por esses desafios diariamente. E a resposta para tudo isso pode estar num lugar que, olha, pouca gente imagina. E se a chave para entender boa parte disso tudo estiver literalmente nas nossas entranhas? Pois é, vamos mergulhar fundo nesse ecossistema interno que, no fim das contas, rege uma parte enorme do nosso bem-estar. Para começar, se prepara para um número que parece coisa de filme: 100 trilhões. É mais do que o número de estrelas na nossa galáxia, pensa nisso. Essa comunidade gigantesca de bactérias, fungos, vírus, tá tudo vivendo no nosso trato digestivo agora. E o impacto disso, é simplesmente imenso. E esse universo interior tem nome, claro, é o microbioma intestinal. Mas não é para pensar nele como um bando de invasores não, viu? Pelo contrário. Pensa nele mais como um parceiro essencial, que trabalha junto com o nosso corpo, sabe? E ele afeta tudo, desde a saúde mental até o equilíbrio dos hormônios. Então, o ponto-chave é esse aqui. Saúde intestinal é tudo sobre equilíbrio. Quando a gente vive em harmonia, em simbiose, como dizem os especialistas, tudo flui que é uma beleza. Agora, quando esse equilíbrio quebra, a gente entra num estado chamado disbiose. E é aí que mora a raiz de muitos problemas de saúde. Tá, mas qual é exatamente esse poder secreto do intestino? Vamos começar a desvendar o impacto profundo que esse ecossistema tem no corpo e na mente. E o mais interessante é que esse poder todo se manifesta de um jeito bem particular no corpo feminino. Por isso, é super importante a gente olhar de perto para o que torna o microbioma feminino único e entender por que essa visão é tão, mas tão crucial para a saúde da mulher. Ok, mas por que esse papo é diferente quando se fala de mulheres? O que torna o microbioma feminino tão distinto? A resposta está numa força muito poderosa que rege a vida da mulher. Dá uma olhada aqui para entender bem a diferença. O microbioma masculino, em geral, é mais estável, sabe? Quase uma linha reta ao longo da vida adulta. Já o feminino é tipo uma onda, tá sempre num fluxo constante, porque ele é diretamente influenciado pelas flutuações hormonais da menstruação, da gravidez, da menopausa. E para a gente entender essa ligação a fundo, precisamos conhecer um conjunto específico de bactérias chamado estroboloma. Que nome, né? Mas é simples. É um grupo de bactérias lá no intestino que tem uma função super específica: metabolizar e regular o estrogênio. Ou seja, a saúde do intestino tem um impacto direto, mas direto mesmo, no equilíbrio hormonal. Tá. E o que acontece quando essa orquestra toda desafina, quando esse ecossistema delicado sai dos eixos? É aí que a gente começa a ver os sinais de que o intestino está desequilibrado. Vamos dar uma olhada nas consequências reais da disbiose. E olha, vai muito além de um simples desconforto na barriga. A primeira grande conexão que a gente precisa entender é essa aqui: a estrada de mão dupla entre o intestino e o cérebro. É isso mesmo, o intestino conversa com a mente o tempo todo. E se liga nesse dado que é simplesmente impressionante. Cerca de 95% da serotonina do corpo, aquele neurotransmissor famoso do bem-estar, é produzida no intestino. O que isso quer dizer na prática? Que o intestino desequilibrado pode sim ser a causa daquela sensação de desânimo, de ansiedade, que a gente falou lá no comecinho. Mas essa comunicação não para no cérebro, não. O intestino é também tipo o quartel-general do nosso sistema de defesa. A conexão dele com a imunidade é fundamental. Pensa só, mais ou menos 70% das nossas células de defesa do sistema imune moram no intestino. O microbioma saudável funciona como um campo de treinamento para essas células, sabe? Ele treina e regula todo mundo, mantendo o corpo protegido. Quando rola desbiose, essa linha de frente fica comprometida. Mas afinal, o que causa esse desequilíbrio todo? Olha, os culpados são velhos conhecidos da nossa vida moderna, né? Estresse crônico, comida ultraprocessada, uso exagerado de antibióticos, sedentarismo e, claro, noites de sono ruins. Tudo isso junto vai minando a diversidade do nosso microbioma.
Mas a boa notícia é que o microbioma não é estático, ele é super dinâmico. Isso significa que a gente pode agir. A chave é restaurar a harmonia do intestino. Então vamos ver agora uns passos bem práticos para trazer esse ecossistema interior de volta para os eixos. Tudo começa com 4 pilares básicos. Primeiro, a dieta. Focar em fibras e alimentos fermentados é tipo dar o prato preferido para as bactérias boas. Segundo, hidratação. E terceiro, movimento regular. Isso cria um ambiente perfeito para elas crescerem felizes. E por último, mas super importante, gerenciar o estresse. Práticas como meditação e yoga são fundamentais, porque o estresse é um dos piores inimigos de um intestino saudável. Beleza. Além dessas mudanças de estilo de vida, será que dá para dar um suporte mais direcionado? Uma ajuda extra com certos nutrientes? Sim, com certeza. E é aqui que entra um aminoácido essencial, a glutamina. Pensa nela como o principal combustível, a comida preferida das células que formam a parede do nosso intestino. E ter uma parede intestinal forte e íntegra é a nossa primeira grande linha de defesa. Então, o que a glutamina faz? Bom, ao alimentar essas células, ela ajuda a manter a integridade dessa barreira, sabe? Isso ajuda a prevenir o tal do intestino permeável, que pode causar inflamação pelo corpo todo. Com isso, ela também ajuda a equilibrar a flora e, claro, dá aquele suporte para o sistema imune que mora ali. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. O intestino não é só um órgão para digestão. Ele é um verdadeiro centro de comando. Ele comanda e orquestra conversas super importantes com o cérebro, com os hormônios e com o sistema imunológico. Entender todo esse poder dá pra gente a chance de agir, né? Cuidar do microbioma é uma das formas mais profundas de cuidar da saúde como um todo. Então a pergunta final não é se a gente deve cuidar desse centro de comando, mas sim como a gente vai começar a fazer isso a partir de hoje.